Irmãos, eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra com os queridos. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, em Jeremias, capítulo de número 2, ó. O título diz assim: Perfídia sem exemplo. O que significa a palavra perfídia? Significa enganador, significa infiel, significa desleal. Então, Deus ele está falando perfídia sem exemplo. Uma pessoa pérvida é uma pessoa sem exemplo, uma pessoa desleal, uma pessoa traiçoeira. Mas Deus ele não está falando com uma pessoa. Deus aqui ele está falando com o seu povo. E olha o que diz, ó, Jeremias 2, 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. O que é pleitear? É requerer, é demandar. Então Deus, ele sempre vai estar requerendo do seu povo. Quando o seu povo o abandona e procura outras coisas que não seja ele. Quando o seu povo se prostitui. Quando o seu povo coloca coisas em primeiro lugar, deixa Deus em plano secundário e coloca outras coisas como sua prioridade. Olha o que diz o versículo 10, ó. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Aí ele diz assim, ó. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Irmãos, eu não estou aqui pregando religião, nem pregando contra a religião de ninguém. Eu estou pregando a Bíblia. A Bíblia manda, a Bíblia diz o seguinte: passai as terras ali, ó, do mar de Chipre e vede. Manda mensageiros ali a Quedar e vede se jamais aconteceu coisa semelhante. Aquelas nações que eram pagãs, que adoravam a deuses feito de imagens, de esculturas, Deus ele diz na palavra dele, o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo, ou seja, nós temos que ter exemplo. Mas aqui a Bíblia diz o título, ó, perfídia sem exemplo. Nós temos que ser o exemplo dessa terra, nós cristãos. Mas muitas das vezes, como aqui nessa palavra, Deus está usando os povos pagões, o povo pagão, para dar exemplo para nós, para dar testemunho para nós. Por quê? Porque ele está falando, ó, dá uma volta ali pelo mar do Chipre, aqui ó, passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem e veja se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram Deus? Então quer dizer, aquela pessoa que adora uma imagem de escultura, ela é mais leal àquilo que ela serve do que uma pessoa que conhece a Deus, que conheceu o que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia. Essa pessoa ela tem um pleno conhecimento de Deus, já viu Deus fazer coisas extraordinárias na vida dela, e ainda assim ela tem a capacidade de trocar aquilo que ela conheceu por algo de nenhum proveito. Enquanto uma pessoa que não tem o conhecimento do Deus verdadeiro, não troca aquilo que ela serve, que é de nenhum proveito, uma imagem de escultura, que é feito por um artesão, que é feito por um artista. Aquilo ali não tem proveito nenhum, porque é madeira, é uma madeira esculpida por um artista, não tem espírito, como a palavra de Deus mesmo diz, não tem espírito, não tem fôlego, precisa ainda de que alguém cuide daquela madeira, daquela imagem, porque não tem vida. Então aquela pessoa, ela dá muito valor àquilo e ela não troca aquilo por nada. Mas agora nós que conhecemos a Deus, muitas das vezes nós esquecemos, deixamos Deus de lado e fazemos o quê? E trocamos Deus por coisas vãs. Então a palavra diz, ó, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Olha o que Deus diz no versículo 12, ó. Espantai-vos disto, ó céus. Então os céus ficam espantados, até os céus.
Deus chama os céus como testemunho, ó. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Ou seja, horrorizados. Deus chama os céus como testemunha. Ele fala, olha, até aquele povo lá que adora imagem de escultura é mais leal do que o meu povo, que viu eu o arrancar, que viu eu os tirarem da terra do Egito, que viu o mar vermelho se abrir, que viu as muralhas de Jericó cair, que viu eu mandar maná no deserto. Então, uma pessoa que conhece a Deus, os milagres que Deus fez, ainda tem coragem de trocar a Deus. Agora aquela lá que aquela imagem, aquela escultura nunca fez nada na vida daquela pessoa, essa pessoa tem a capacidade. Essa pessoa que adora essas imagens de esculturas, ela não troca. Mas a pessoa que conhece a Deus, o Deus verdadeiro, ainda tem a capacidade de trocar a Deus por algo de nenhum proveito, como está dizendo a palavra. Mas olha o que Deus diz, ó. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Agora eu te pergunto, irmão, o que leva uma pessoa a abandonar um manancial de águas vivas para cavar cisterna, aonde ali não retém águas? Cisternas rotas, que a palavra diz. O que leva uma pessoa a sair da presença de Deus como filho pródigo, aonde comia, bebia e comer comida de porcos? O que leva uma pessoa a abandonar a glória de Deus? O que leva? Então Deus ele manda nós observarmos as nações pagãs. Ele manda nós observarmos o ímpio, que não troca aquilo que não tem valor nenhum por nada desse mundo. Mas nós que conhecemos a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, nós trocamos a Deus. Nós abandonamos a Deus em certos momentos. E quando a coisa pega, nós corremos para Deus, nós clamamos a Deus. Porque nós sabemos muito bem que as imagens de escultura não ajudam ninguém. Não ajuda ninguém, não socorre ninguém. Ainda precisa que alguém vá lá, passe um pano, limpe, carregue para um lado, para o outro. Aquilo não tem espírito, a palavra de Deus diz isso. Então, meus irmãos, mas a palavra de Deus, ela diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus, ele sempre foi um Deus misericordioso. Ainda assim que a pessoa venha abandonar, venha deixar Deus, Deus ele sempre vai estar de braços abertos. Deus ele nunca abandona. Aqui está dizendo em Jeremias, o povo só foi levado cativo por causa da idolatria, por causa que se prostituíam debaixo das árvores frondosas, levavam seus ídolos ali, estavam copiando as nações estrangeiras, nações pagãs, se prostituindo debaixo das árvores, levavam ali as imagens de escultura, ficava adorando aquelas imagens de esculturas. Deus ele nunca. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então, quando nós colocamos algo que não seja Deus à frente de todas as coisas, Deus ele fica aborrecido. Deus ele fica chateado, ele fica entristecido. Deus ele é Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis por nossa causa. Porque o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele tem que ser totalmente de Deus. Ele não pode ser ocupado por mais nenhuma outra coisa. Ele tem que ser ocupado unicamente, exclusivamente por Deus. Então Deus ele chama agora, ele chama as pessoas e manda as pessoas ir ali observar aquelas nações pagãs. E ele chama e ele fala que essas nações pagãs agora estão dando mais testemunho do que o verdadeiro crente que conhece a Deus. Na verdade, ele quis mostrar que aquela pessoa, ainda assim, ela fazendo a coisa errada, do jeito que está errada, ainda assim ela é fiel. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Então, quer dizer, ele trata com mais reverência aquilo que ele acredita do que uma pessoa que realmente conhece a Deus. Então nós temos que mudar a nossa postura diante de Deus. Nós temos que tratar Deus com reverência, com temor e com tremor e com muito amor no coração. Porque se uma pessoa que é fiel a algo inútil, imagine nós. Nós deveríamos ser exemplo perfeito para o mundo. Porque nós acreditamos num Deus que criou os céus, a terra e o mar, as estrelas, a lua, o sol, a natureza, os animais, todas as coisas.
Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reflita nessa palavra, em nome de Jesus. Deus falará contigo.